Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Equatorial Energia S.A., referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco o Sr. Augusto Miranda, diretor-presidente, e o Sr. Leonardo Lucas, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Equatorial S.A. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.equatorialenergia.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Equatorial S.A., que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Equatorial Energia S.A., projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Equatorial Energia S.A. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Equatorial Energia S.A. e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Augusto Miranda, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Augusto, pode prosseguir. Pois não, bom dia a todos. É com grande prazer que apresentamos os resultados do terceiro TRI de 2020. Eu começaria destacando que, em meio a tantos desafios impostos pela pandemia e que afetaram significativamente o nosso dia a dia, eu tenho a satisfação de dizer que voltamos a operar de forma plena no terceiro TRI de 2020, com a reabertura das agências e retorno das equipes de campo, seguindo todos os protocolos de biossegurança, embora algumas atividades de escritório sigam trabalhando sob o regime misto de presencial e home office. Reportamos um resultado excepcional em meio a tantas adversidades, mostrando a capacidade de reação e execução do nosso time. Tivemos um TRI marcado por uma excelente performance na arrecadação e nas negociações, acompanhado por um forte crescimento de mercado faturado. Seguimos obstinados no controle dos custos operacionais e estamos com o turnaround das novas distribuidoras bastante acelerado, mesmo nesse período de pandemia, como iremos destacar nos próximos slides. Dentre os reconhecimentos no trimestre, eu destaco que a Equatorial Energia foi eleita pelo site Infomani a melhor empresa da Bolsa e melhor empresa do setor de utilidade pública 2020, passando a compor o novo índice S&P da B3 Brasil ESG. Começarei descrevendo os destaques operacionais e financeiros do trimestre. Depois nós vamos comentar sobre os eventos recentes. Posteriormente chamarei o Léo para falar sobre os nossos resultados operacionais e financeiros. E, por fim, abriremos a sessão de perguntas e respostas. Indo para o slide 3, os destaques, né? Nos destaques financeiros do slide 3, nós mostramos que seguimos com uma posição de liquidez relevante de 7 bilhões no caixa. E com uma relação de dívida líquida sobre a EBITDA decrescente, né? Isso é uma posição bastante confortável nesse momento, né, que a Equatorial oferece. Nós podemos também observar a retomada da nossa trajetória de crescimento e rentabilidade. O EBITDA consolidado recorrente da Equatorial ele alcançou 1,2 bilhão no terceiro TRI de 20, crescimento de 3,7% em relação ao mesmo TRI do ano anterior, e onde atingimos um lucro recorrente recorde desse trimestre de 607 milhões,
com alta de 22,9% em relação ao terceiro TRI de 2019. Continuamos avançando no turnaround das distribuidoras. O Piauí, ela apresentou um EBITDA ajustado de 80 milhões do TRI, enquanto a Alagoas atingiu 84 milhões. Há também uma contribuição positiva do EBITDA regulatório proveniente da transmissão, que nesse trimestre atingiu 107 milhões, significando uma alta de 158% em relação ao mesmo TRI do ano anterior. Então, os senhores veem que ano após ano, que mês após mês, você vê que a gente vem consolidando a transmissão e começa a trazer resultados em muitas vitórias do Equatorial. Já o volume consolidado, o volume de energia, cresceu 4,3%, sendo 4,6% na Equatorial Maranhão e 6,7% na Equatorial Pará. Vale destacar que o Grupo Equatorial foi o grupo do setor que apresentou a melhor evolução de mercado no acumulado deste ano. O turnaround segue a todo vapor com redução das perdas do Piauí e de Alagoas, pelo sexto e quarto TRI consecutivos, respectivamente. O DEC da Equatorial Alagoas e Piauí reduziu 9% em relação ao segundo TRI de 2020, e cabe destacar que a Equatorial Alagoas, que é a nossa mais recente aquisição, ela melhorou 59% no DEC nos últimos 12 meses, né? Então, os senhores veem, por isso aí, são indícios bem claros da consolidação do processo, né, de que a gente já tem uma cultura já bem formada e que a gente consegue fazer essas viradas de turnaround aí de uma forma muito rápida e muito consistente. Já no segmento de transmissão, o avanço físico combinado dos projetos já atinge 95% e podemos afirmar que estamos na fase final de construção de nossos empreendimentos. Outro segmento também, Vestoval, que é onde a gente tem tido bastante êxito e que tem avançado, né, de forma muito forte. E agora, pessoal, para ter maiores detalhes sobre os números, eu passo a palavra ao Léo Lucas. Léo, por favor. Obrigado, Augusto. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem no meio dessa pandemia. Vamos falar agora da evolução da energia injetada no slide 5. A pandemia alterou a dinâmica de consumo nas nossas concessões e impulsionou o crescimento de uma das principais classes de consumo, que é o segmento residencial. Este fato, aliado à reabertura do comércio e à redução de medidas restritivas, fez com que as nossas distribuidoras apresentassem forte crescimento de 4% no volume de energia injetada. A energia injetada do Maranhão cresceu 5,1%. E foi influenciada pelo processo de retomada econômica, que se iniciou em 25 de maio, atingindo pleno retorno no final de junho. Já é o quinto mês consecutivo de crescimento. No Pará, a injetada cresceu 6,9%. É explicado pela reabertura gradual dos estabelecimentos comerciais e pelas condições climáticas. Já é o quarto mês consecutivo de crescimento. Alagoas teve um crescimento de 0,5%, decorrente de uma reabertura ainda gradual e pela temperatura média menor no período. Já o Piauí apresentou redução de 1,8%, explicada pelo efeito educacional do programa de combate às perdas, iniciado pela Equatorial e pela reabertura ainda muito gradual na região metropolitana de Teresina, que representa 50% da energia injetada daquela concessão. Há alguns trimestres, viemos intensificando o cadastramento de consumidores classificados como baixa renda, que são elegíveis ao benefício da tarifa social. E intensificamos essas ações durante a pandemia. Hoje, o percentual de cobertura de clientes baixa renda no grupo, quando comparado aos cadastros válidos, é de 75%, quando no final do primeiro TRI de 2020 era de 67%. Dentre os esforços realizados, destacamos a possibilidade de cadastramento pelo WhatsApp de novos clientes nessa classe, implantação de ferramentas que integram as informações e facilitam o cadastramento, além da realização de campanhas junto aos municípios com o intuito de garantir que as famílias que fazem jus à tarifa social possam usufruir do benefício. Em função das campanhas realizadas pelas nossas distribuidoras, nos últimos 12 meses encerrados em setembro, fomos capazes de adicionar mais de 478 mil consumidores nessa categoria,
atingindo um total de 2,2 milhões de famílias cadastradas. Podemos observar que seguimos com a tendência de crescimento na energia injetada para o quarto tri de 2020, está no slide 6, tá? No Maranhão, continua num ritmo muito forte de retomada, com expressivo crescimento de 7,8% contra 5,1% no tri. No Pará, o cenário é similar ao do Maranhão, crescendo 8,3%. Outro ponto importante é que neste mês de outubro, Piauí e Alagoas já apresentaram volumes melhores do que visto ao longo do terceiro tri, crescendo 4% e 1,7%, respectivamente, contra um recuo de 1,8% no Piauí e leve crescimento em Alagoas de 0,5% neste tri que passou. E para o slide 7, mostramos o comportamento da energia distribuída. O mercado do Maranhão cresceu 4,6%. A classe que mais contribuiu positivamente para esse comportamento foi a residencial, que representa 53% do total da energia distribuída pela Equatorial Maranhão, tendo um crescimento de 9,7%. Na verdade, houve também um crescimento expressivo de 10,6% no industrial. Essa, sim, foi a classe que mais contribuiu, em função da retomada da atividade de extração de minerais e crescimento do setor de fabricação de produtos minerais não metálicos e alimentícios. O segmento comercial continua em queda, 3,4%, porém, com desaceleração menor quando comparado ao segundo tri de 2020. No Pará, o volume de energia distribuída apresentou forte crescimento de 6,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, explicado principalmente pela reabertura gradual dos estabelecimentos comerciais e também favorecido pelas condições climáticas, período em que predominam as temperaturas mais elevadas no estado. Cabe destacar o crescimento do segmento residencial de 10,7% e o industrial de 5,1%. E a retomada do segmento comercial, que apresentou crescimento no trimestre de 1,3%. Já no Piauí, a redução das perdas compensou a queda da injetada, fazendo com que a energia distribuída apresentasse leve aumento de 0,3%. O segmento residencial cresceu 6,6%, mas tanto o industrial como o comercial apresentaram queda de 9,9% e 14,4%, respectivamente. Por fim, Alagoas cresceu 1,7% no trimestre, ajudado pela classe residencial e industrial, que cresceram 5,7% e 11%, respectivamente, a despeito da queda da classe comercial em 11,2%. Passamos ao slide 8. Por conta da pandemia e da resolução 878 da ANEEL, nossas ações de corte e cobrança ficaram comprometidas, que resultou num aumento expressivo da PDD em todas as distribuidoras no segundo tri de 2020. Tivemos que responder de forma rápida às mudanças e implementamos uma série de ações para buscar a adimplência dos nossos clientes, dentre elas a aceleração da jornada digital do grupo e também a ampliação da utilização da ferramenta Analytics, que através da clusterização de clientes nos permite otimizar a utilização das ferramentas de cobrança disponíveis, seja tradicionais ou eletrônicas, resultando em uma maior assertividade no processo de gestão do nosso contas a receber. A nossa rápida capacidade de resposta, aliada à retomada plena das operações de campo e atendimento em agosto, resultou em excelente volume de arrecadação, refletindo no índice de arrecadação, que foi superior a 100% em todas as distribuidoras, e no consolidado atingiu 102,5%. Isso permitiu obtermos uma PDD consolidada de apenas 0,8% no terceiro tri, versus 5% no segundo tri de 2020. No slide 9, mostramos as perdas totais em nossas distribuidoras. No terceiro tri de 20, as perdas de energia da Equatorial Maranhão e do Pará apresentaram leve aumento em decorrência do cenário mais adverso imposto pela pandemia
e também pela mudança de mix na composição do baixa tensão e da alta tensão. E pelo crescimento sucessivo da energia injetada nessas companhias. Vale lembrar que o Pará já é o 4º mês de alta na injetada e o Maranhão o 5º mês consecutivo. No Piauí e em Alagoas, segue o processo de turnaround de combate às perdas. E pelo 6º trimestre consecutivo é possível observar queda nos percentuais de perdas do Piauí e pelo 4º trimestre consecutivo em Alagoas. Adicionalmente, cabe destacar que o retorno das equipes em campo para o combate às perdas só ocorreu em meados de agosto, o que denota que as ações do trimestre ficaram um pouco comprometidas. Por fim, os programas de implantação do sistema de medição centralizado previstos neste ano no plano de combate às perdas no Pará tiveram um prazo de conclusão adiado para 2021 em função da pandemia. Mas, mesmo adiando alguns projetos, hoje temos medição fiscal em 100% da região metropolitana de Belém, que nos permite monitorar os focos de perdas, e temos SMC em 30% também nessa mesma região metropolitana, com a tendência de ampliar expressivamente o SMC, que é um dos nossos principais pilares no programa de combate às perdas. No slide 10, vemos que os indicadores de qualidade do Pará e do Maranhão continuam bem abaixo da meta regulatória. No Pará, entretanto, houve um aumento de 0,7 pontos percentuais no DEC por condições climáticas mais adversas, com aumento de ventanias e temporais. Neste TRI, as novas distribuidoras apresentaram melhora no DEC, ambas reduzindo em 9% sobre os 12 meses terminados no trimestre anterior, com destaque para a Equatorial Alagoas, que apresentou uma melhora de 59% contra o mesmo TRI de 2019. Reforçamos que o nosso turnaround segue em pleno vapor e que a todo momento nos surpreendemos com a velocidade da melhora nos nossos indicadores. Isso só tem sido possível em função do amadurecimento dos nossos processos e fortalecimento da estrutura do Grupo Equatorial. Passando ao FEC, no slide 11, importante observar que pelo 3º TRI consecutivo, todas as nossas concessões estão enquadradas nos patamares regulatórios. O principal destaque fica por conta da Equatorial Alagoas, que apresentou um recuo de 2,6% no 3º TRI, quando comparado ao 2º TRI de 2020, e 38% versus o 3º TRI de 2019. A forma de atuação da Equatorial para entregar uma energia de qualidade aos seus clientes transcende a atuação da empresa e busca uma constante interação com as supridoras para a garantia da continuidade do serviço. Indo para o slide 13. O slide 13 mostra os principais números dos reajustes tarifários do Pará e Maranhão. Destacamos que o efeito médio para o consumidor nas duas distribuidoras foi pequeno por conta da conta Covid. Mas quando olhamos o efeito médio da tarifa FIO-B, os reajustes foram de 13,28% para o Pará e 7,54% no Maranhão. A parcela B, homologada no Pará, atingiu 2 bilhões, alta de 9,3%. E no Maranhão, 1,6 bilhão, alta de 11,4%. Aqui no slide 14, mostramos a evolução dos gastos gerenciáveis em nossas distribuidoras. Neste trimestre, gostaria de destacar economias de 35 milhões que tivemos decorrentes da pandemia, que não estão mapeadas como não recorrentes, pois ainda estamos em processo de elaboração orçamentária para 2021, portanto, estamos avaliando se essas economias serão permanentes ou não. As principais economias foram oriundas da ferramenta de cobrança, decorrente da vedação de interrupção de fornecimento de energia, economia com viagens, treinamentos, despesas jurídicas e redução de serviços de terceiros. Também destaco que o PMSO em todas as distribuidoras teve redução, chamando a atenção principalmente para as novas distribuidoras do Piauí e de Alagoas, que reduziram 28,2% e 12,3%, respectivamente. Cabe também ressaltar que Alagoas já se encontra num nível de PMSO por consumidor dos últimos 12 meses abaixo do Maranhão e do Pará, conforme prometido na época de aquisição, e numa velocidade surpreendente.
Se olharmos os últimos 9 meses do PMSO por consumidor, o Piauí também chegou em níveis de eficiência de custeio melhores que o Maranhão. No Pará, o PMSO ajustado totalizou 126 milhões no terceiro TRI de 20, contra 130 no mesmo TRI no ano passado, ou seja, uma redução de 3,8%. Já no Maranhão, o PMSO teve uma redução de 4,3%, especialmente por conta das economias decorrentes da pandemia. Por fim, gostaria de enfatizar a importância de termos construído ao longo dos últimos anos uma estrutura corporativa robusta, um modelo de gestão que faz as coisas acontecerem. Hoje, entendemos que com nossa experiência, desde a primeira aquisição, conseguimos criar um know-how para replicar esse modelo e acelerar os resultados com a atuação das áreas corporativas, conjuntamente com as áreas que atuam no território. Passando agora para o slide 15. Neste TRI, todas as distribuidoras apresentaram forte crescimento no EBITDA. No Pará e no Maranhão, o EBITDA foi de 26,8% e 21,9% maior, respectivamente, decorrente do efeito médio da tarifa FIO-B e do mercado. Em Alagoas, a RTE, Revisão Tarifária Extraordinária, ocorrida em maio, justificou o crescimento de 62,9% no EBITDA. Lembrando que o reconhecimento da nova base de ativos da Equatorial Alagoas nesta RTE posicionou a EBITDA regulatória da tarifa na casa dos 300 milhões de reais. Por fim, no Piauí, o crescimento do EBITDA foi de 7,4%. O processo de RTE da Equatorial Piauí, que visa também a reavaliação da base de ativos, já passou por consulta pública e a ANEEL deverá homologar em breve os números finais. Passando agora para o slide 16. O EBITDA ajustado do terceiro TRI 2020 atingiu 1,2 bilhão, um aumento de 13,7% em relação àquele apresentado no terceiro TRI de 2019. Se ajustarmos o EBITDA sem os efeitos da correção do ativo financeiro e sem o IFRS 15 na transmissão, que se aproxima mais do EBITDA da Caixa, digamos assim, o crescimento desse trimestre é de 30,6%, passando de 688 milhões no terceiro TRI de 19 para 898 milhões nesse TRI. Este expressivo crescimento deve à entrada em operação comercial dos novos ativos de transmissão, as SPEs 1, 2, 7 e 8, que agregaram 66,5 milhões ao EBITDA consolidado da Equatorial Energia no trimestre, e aos efeitos já explicados no crescimento do EBITDA das distribuidoras. Quando desconsideramos do crescimento do EBITDA proveniente dos novos ativos de transmissão, ainda assim, o crescimento é de expressivos 21% entre os trimestres. Passando para o próximo slide, no slide 17, mostramos que a dívida líquida foi reduzida em pouco mais de 500 milhões em relação ao trimestre anterior, totalizando agora 10,4 bilhões. E que a relação dívida líquida por EBITDA, que considerando os ativos 100% consolidados, já alcança 2,1 vezes nesse TRI. O grupo mantém a sua sólida posição em caixa, encerrando o trimestre com 7 bilhões de reais, que é suficiente para pagar mais de 2 anos de vencimentos do serviço da dívida. Passando agora para o slide 17. Ou melhor, slide 18. Como pode ser observado nesse slide, os investimentos no segmento de transmissão se intensificaram em 2019. E como já estamos nos aproximando do final da construção de diversos lotes, houve uma forte queda no valor dispendido no terceiro TRI de 20, passando para apenas 187 milhões no trimestre, ante 1 bilhão no mesmo TRI do ano anterior. No slide 19, podemos observar a proximidade do fim das obras com a execução média dos projetos de transmissão na casa de 95% de avanço físico. Hoje, mais da metade dos projetos já entraram em operação, com RAP operacional prospectiva de 562 milhões, ou aproximadamente 60%
da RAP total. Apesar de um ano bem desafiador na execução destas obras, o nosso time não tem medido esforços para entregar todas as obras até o final do ano. Vale destacar a entrada em operação comercial da SPE4, que é nosso projeto com a maior RAP, no valor de 213 milhões, data base de setembro de 20. A entrada em operação destes projetos é um grande marco da Equatorial, que demonstra a nossa ousadia de buscar grandes oportunidades de alocação de capital, mesmo em novos setores ou segmentos, e entregar aos nossos acionistas retornos diferenciados, seja pela antecipação da RAP, seja pela melhor execução nas condições de financiamento. A partir do ano que vem, teremos parte significativa da geração de caixa livre advinda do segmento da transmissão, o que contribui para a maior estabilidade dos fluxos de caixa, assim como gera liquidez que poderá ser aproveitada em novas oportunidades de crescimento. Agora, passo a palavra para a operadora para conduzir a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, pressione asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos perguntas. A nossa primeira pergunta vem de André Sampaio, de Santander. Por favor, André, pode prosseguir. Bom dia, eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta em relação à medida provisória que impactou na revisão tarifária, né, deve impactar na revisão tarifária. Na verdade, a dúvida que eu tenho é o que poderia acontecer caso essa medida provisória não fosse aprovada. O entendimento de vocês é de que teria que ser revertido alguma decisão na revisão tarifária, ou que por ela estar vigente, às vezes no período de aprovação, as medidas de, por exemplo, redução da base de ativos, né, das sobras físicas e do ativo mobilizado em curso poderiam ser mantidas. E uma segunda pergunta, que também vem relacionada com essa primeira, seria em relação a uma atualização, a uma pergunta que eu fiz atrás lá no Equatorial Day, que é a opinião de vocês em relação ao qual que é o impacto da medida provisória em Alagoas, sendo que a revisão já tinha sido realizada. Tá? Então são essas duas perguntas que na verdade são sobre o mesmo assunto. Ok, um bom dia, obrigado pela pergunta. De fato, é necessário, para que os efeitos da medida provisória possam se concretizar, é necessário que ela seja aprovada. Então, isso é um ponto que a gente está em compasso de espera. No caso do Piauí, acho que o efeito mais importante é a questão da sobra física, né, que seria pré-indenizada, vamos dizer assim, e isso pode repercutir. Então, de fato, a gente precisa aguardar. Já sobre Alagoas, ainda é uma incógnita essa questão da aplicação, né, se ela pode retroagir ou não. Porém, cabe destacar aqui que o volume de sobras físicas em Alagoas ele é muito pequeno, né, e que a parcela referente do ativo mobilizado em curso é uma faculdade nossa em exercer ou não. Então, ainda que haja algum tipo de retroação, o impacto é muito pequeno. Perfeito, muito obrigado. Se puder aproveitar e fazer só mais uma pergunta em relação à parte de saneamento, né? A gente teve alguns leilões já, né, desde a iniciativa da empresa de tentar participar no setor. Queria saber se muda alguma coisa daqui para frente em termos de estratégia devido a esses últimos resultados, ou se o plano continua o mesmo aqui na parte de saneamento. Obrigado. Bom dia, André, tudo bem? Prazer estar conosco. Sobre o saneamento, você viu a entrada nossa, né? Foi uma coisa muito prudente, como faz parte da maneira de ser Equatorial. E eu diria que não, eu diria que a gente continua com toda a prudência, olhando, né, vendo.
Eu queria celebrar, André, a forma como a gente entrou nesse segmento. Entrou de uma forma muito segura, muito pé no chão, então, em princípio, não mudaria, tá? Lembrando que cada bid ele é único, né? Cada um tem suas características, tem suas regras, né? E aí a gente olhar, eu acho que continuar olhando, continuar com prudência, faz todo sentido. Ótimo, muito obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Sá, de Itaú. Por favor, Marcelo, pode prosseguir. Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho algumas perguntas em relação à metodologia de custo operacional que a ANEEL publicou, né? Eu sei que tem bastante informação, mas eu queria pegar um pouco a impressão de vocês sobre alguns pontos, né? E aí, sendo mais específico, o primeiro em relação à decisão da ANEEL, tá? De, ao invés de fazer uma eficiência média baseada no que as empresas reportaram, determinar uma eficiência de 83,3% que assumiram uma eficiência do benchmark só de 20%, ou seja, está limitando o potencial de ganho que as empresas vão ter e atribuindo um valor aí determinado pelo regulador que não é baseado em análise de dados. Esse é o primeiro ponto. O outro é o comentário sobre a mudança do DEA, né, de você incluir novas dimensões, como, por exemplo, qualidade e perda. O que vocês acham disso e se isso mudaria, por exemplo, a forma como que vocês estão atuando em combate à perda, por exemplo, na FEMAR, né? Até onde eu sei, vocês tinham revisto a estratégia de perda para levar em conta também o efeito de arrecadação, porque não fazia sentido continuar reduzindo muito, dado que não tinha incentivo para permanecer o ganho, era melhor focar na arrecadação, mas se essa mudança de metodologia poderia fazer com que vocês tivessem que mudar a estratégia de perda. E o último ponto em relação ao período de dados que é analisado, né? Então, o regulador está propondo, nesse estudo, né, ele analisou a eficiência das empresas entre 2016 e 2018, provavelmente a conclusão da audiência pública será feita de 17 a 19, e a proposta é que só seja atualizada a cada 4 horas. E a minha dúvida vem muito em relação ao processo de turnaround que vocês estão fazendo, né? Se você for travar esse dado de análise em 2019, por exemplo, como limite, não vai pegar todos os efeitos positivos na próxima revisão do sucesso que vocês estão tendo aí do turnaround. Então, como é que vocês estão vendo esse ponto também? Obrigado. Marcelo, eu vou responder de uma maneira geral, o Léo depois entra no específico, tá? Primeiro, a gente esperou que essa audiência pública, ela metodologicamente, a gente não viu grandes mudanças, né? Eu até esperei que viessem coisas muito mais fortes. Realmente, quando a gente olha essa questão das perdas, a gente entende que pode representar uma penalização dupla, tá? O que não faz sentido. A gente entende que a regulação é por incentivo, a gente acha que não teria sentido, tá certo? Quanto ao cálculo também, né? Aquela barra de eficiência, a gente estranhou também, tá certo? Aquela barra dela pegava, né? Aquelas empresas tivessem 50% de eficiência acima, na hora que ela faz isso também não nos parece. Essa questão do DEA também de 4 anos, né, tem o fator T também, aqueles 4%. Quer dizer, essas questões todas deixam a gente. Agora, o conforto que a gente tem é que isso está na fase de audiência pública, nós estamos atuando, né, nos pontos, né, indo direto neles justamente para dar nossa contribuição. Como você bem lembrou, nós temos duas empresas em turnaround, né, que se você olhar, você vai pegar até ela vai pegar Alagoas e Piauí, que é um período antes da gente entrar, que era um período as empresas eram muito ineficientes, para agora um período de eficiência. Então você está vendo que essa regra a gente entende que até pelo bom senso da ANEEL, ela vai ter que contemplar essa ação, tá? Não tem sentido, tá certo? Você penalizar uma empresa que pegar um período que era nitidamente ineficiente, tá? Então eu acho que até pelo modelo da regulação, eu espero que as nossas contribuições e os diálogos que a gente vai ter com o órgão regulador, elas realmente consertem, né, toda essa assimetria que ela está trazendo aí no bojo dessa audiência pública. Léo, por favor, complete alguma coisa. Não, acho que o Augusto colocou bem, né, de uma maneira geral, acho que estamos no início do processo. Não houve uma reformulação completa, né, vamos dizer assim, a linha anterior ela foi mantida. Acho que o ponto principal, né, que nos é bastante caro da regulação de incentivos, né, de eficiência, isso foi mantido.
No entanto, houve a introdução de alguns pontos novos, dentre os quais alguns a gente pretende contribuir no sentido de buscar algum aperfeiçoamento. Então, assim, a gente vê com tranquilidade, é natural haver algumas mudanças no sentido de aperfeiçoar, e aqui o que a gente percebeu foram coisas mais pontuais e que alguns carecem de aperfeiçoamento, e que nós faremos a nossa contribuição. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem da webcast e é de Anderson Luiz da Silva, pessoa física. Ele pergunta: com os ativos de transmissão entrando em operação, qual vai ser a política de dividendos para os próximos anos? Obrigado. Bom dia, Anderson. Obrigado pela pergunta. Nós estamos exatamente iniciando essa discussão agora no fechamento do ano, mas acho que cabe esclarecer que os nossos projetos de transmissão eles vão permitir, né, uma redução muito rápida da alavancagem do grupo, né? O nosso plano A, em termos de estratégia, é continuar sendo um player de growth, de crescimento, né, como vem sido, como a gente tem entregue, né, sido um papel, uma companhia que vem entregando crescimento com uma boa alocação de capital, e com base nisso a gente está bem ativo observando as oportunidades aí de M&A, né, tem esse ensaio que nós fizemos, que hoje já é uma convicção no saneamento, né, estamos com um pé também bem estabelecido em transmissão. Esse é o nosso plano A, né? E dependendo do sucesso desse nosso plano A, a ideia é que a política de dividendos ela possa continuar num dividendo mais comportado, né? Porém, dependendo dessa execução do nosso plano A, e se nós entendermos, a gente pode optar em fazer, né, alguma mudança aqui dentro do nosso posicionamento de dividendos, né? Diante desse nosso plano A também, a gente não tem uma política muito rigorosa estabelecida de estar cumprindo o dividendo, de forma a permitir essa flexibilidade, né, para que com essa flexibilidade no final a gente possa fazer o que gere mais retorno para o nosso acionista. A nossa próxima pergunta vem também da webcast e é de Renan Uric, Clube Infinite. Ele pergunta: bom dia, obrigado pela oportunidade de fazer uma pergunta. Terminado o forte ciclo de investimento em transmissão e concluído o turnaround das distribuidoras, qual será o caminho futuro para a alocação de capital da Equatorial e onde atualmente enxergam as maiores oportunidades? Obrigado. Eurico, obrigado pela pergunta e pela oportunidade de estarmos aqui dialogando. Na verdade, a gente tem, como você disse, a gente tem aí a consolidação da transmissão, que agora ela se torna até o final do ano 100% operacional. Você tem esse turnaround dessas empresas aí que nós estamos fazendo, estamos felizes com o rumo que a gente está dando às empresas. Se você olhar, temos ainda fortes oportunidades no Pará, né? O Pará ainda representa uma grande oportunidade. Você vê que a última revisão que nós tivemos, ela foi muito representativa. Você vê que o Pará foi uma empresa realmente bastante robusta e temos ainda muitas oportunidades. E eu queria destacar que hoje nós temos uma área de M&A muito madura, até quem está olhando outras oportunidades. Então, naturalmente, dentro do próprio setor, a gente continua olhando no segmento de distribuição. Por que não olhar dentro do próprio segmento da própria transmissão? Quer dizer, na janela de oportunidade, algum ativo aí, brownfield, né? Pode fazer sentido. Isso a gente tem olhado. Vocês já viram aí até a própria busca aí dentro do próprio segmento do próprio saneamento, né? Nós já entramos, e eu diria que entramos bem, com o pé no chão e hoje a gente já tem um conhecimento, eu diria, bem razoável, né? De como é a oportunidade do segmento, e estamos, eu diria, quem está buscando, olhando outras coisas aí, tá? Outras coisas, buscando alargar essas oportunidades. Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar *1. Novamente, para realizar uma pergunta, digitem *1. Aguardem enquanto coletamos novas perguntas. A nossa próxima pergunta vem de André Sampaio, do Santander.
Por favor, senhor André, pode prosseguir. Bom dia. Só aproveitar e fazer mais uma pergunta em relação ao leilão da SEB, né? Eles reagendaram agora para 4 de dezembro. Uma dúvida que a gente ficou é em relação a nível de competição, né? A gente vê que tem realmente bastante gente olhando ativo, mas a gente tem uma sensação inicial de que o valuation proposto, né, para o valor mínimo, ele já é bem apertado. Queria que vocês pudessem comentar um pouquinho em relação a onde vocês enxergam mais potencial aqui de ganho de eficiência nesse ativo, e se vocês acreditam que a competição tende a ser realmente tão competitiva quanto parece estar saindo da mídia. André, o que eu posso dizer é o seguinte: a gente está olhando, a gente não decidiu se vai ou não, né? Porque nós estamos justamente vendo, né? Vendo o valor mínimo, analisando as possibilidades, né? Ou seja, eu diria para você que a gente está numa fase ainda, aquela fase de analisar internamente, dentro dos comitês internos, onde a gente oferece depois para um comitê formado pelo Conselho, para só então oferecer a oportunidade ao Conselho, né, ao Conselho Pleno. Ok? Então eu diria que a gente está olhando, né, estamos justamente buscando identificar essas oportunidades aí que naturalmente os outros também estão procurando, tá? Eu preferia ficar um pouco aí, porque a gente ainda está prospectando oportunidades dentro desse ativo. Não, perfeito. Obrigado pela resposta. Para realizar uma pergunta, basta digitar *1. Um momento enquanto coletamos novas perguntas. Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Augusto Miranda para as considerações finais. Por favor, Sr. Augusto, pode prosseguir. Bem, senhores, mais uma vez, obrigado aí pela participação, obrigado por esse corpo a corpo, esse contato que frequentemente a gente tem feito. Nós temos trabalhado muito para fortalecer cada vez mais a nossa área de RI, para facilitar esse contato com os senhores. Esperamos com ansiedade que essa crise, essa questão do coronavírus passe definitivamente, para até conduzi-los às novas aquisições nossas, né, no Piauí, em Alagoas. Eu acho que esse contato com o povo, para os senhores verem a consolidação dessa cultura, tá? E eu acho que isso vai ser mais rico até para notar essa virada que nós estamos fazendo nas empresas, né? Outra coisa é dizer que nós continuamos fortalecendo, a gente fez um trabalho que a Eticurne aí nos auxiliou, até com uma visão de futuro para Equatorial, justamente estruturalmente. Esse trabalho está plenamente quase todo implantado, que dá essa certeza que faz com que a gente entregue resultados de turnaround assim, de uma velocidade impressionante. Isso realmente. Outra coisa, nós temos trabalhado ao longo dessa pandemia, nunca trabalhamos tanto, né, como nessa pandemia, de forma a fortalecer algumas oportunidades que a gente tem de gestão de obras, gestão de materiais, né, quer dizer, vários itens, o que leva a nos acreditar, me dá a certeza de que sairemos mais fortes ainda, né, dessa pandemia, certo? E o que eu quero garantir é que não é exemplo, se você olhar a parte de cultura, a gente é muito forte, haja visto o próprio resultado da transição, onde era um segmento que não tínhamos atuado, e mostra que o nosso modelo ele cabe não só na distribuição, mas cabe na transição e cabe também em outros segmentos que, porventura, né, entremos, né, tenhamos êxito ao entrar. Eu acho que a gente consegue fazer isso, porque é muito uma cultura de obstinação, uma cultura realmente de comprometimento, uma cultura onde a gente envolve todo o time, né? Isso realmente faz a diferença. E eu queria aqui me comprometer que continuaremos trabalhando cada vez mais e formas a entregar a cada dia resultados melhores e mais fortes aí para toda a sociedade, para os nossos investidores, né, para todo mundo de uma forma geral. Muito obrigado. A teleconferência da Equatorial Energia S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.